O contexto histórico e cultural em torno da libertação do povo de Israel por meio de Moisés é profundamente significativo e rico em detalhes. Ele revela a dinâmica social, espiritual e política do Egito Antigo, além de destacar a relação única entre Deus e o povo israelita. O Egito e a escravidão dos israelitas. Os israelitas chegaram ao Egito durante a época de José, quando ele, elevado ao cargo de governador, trouxe sua família para o país em meio a uma grande fome, de Gênesis capítulo 47 versículo 11. Inicialmente, eles foram bem recebidos e se estabeleceram na terra de Gósen. No entanto, com o passar dos anos e a ascensão de novos faraós que não conheciam José, os israelitas foram vistos como uma ameaça devido ao seu crescimento populacional, e Êxodo capítulo 1 versículos 8-10. Para conter essa ameaça, os egípcios os submeteram à escravidão, impondo trabalhos pesados e cruéis, como a construção de cidades-armazém para Faraó, incluindo Pitom e Ramessés. A opressão era parte de uma estratégia para enfraquecer o povo e garantir a supremacia egípcia. A ordem de morte dos recém-nascidos. O temor egípcio levou ao decreto de Faraó para matar todos os meninos hebreus recém-nascidos, ordenando que fossem lançados no rio Nilo, Êxodo capítulo 1 versículo 22. Essa política brutal visava destruir a capacidade dos israelitas de se reproduzirem e, ao mesmo tempo, intimidar a população. É nesse cenário de sofrimento e desespero que nasce Moisés, um bebê hebreu milagrosamente protegido por sua mãe, Joquebede. Ela o colocou em um cesto no rio Nilo, onde foi encontrado pela filha de Faraó e adotado como seu filho, Êxodo capítulo 2 versículos 1-10. Moisés, criado no palácio egípcio, cresceu como parte da elite, mas com consciência de suas raízes hebraicas. A opressão egípcia e o clamor por libertação. Enquanto o povo de Israel gemia sob o peso da escravidão, seu clamor chegou a Deus, que se lembrou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, e Êxodo capítulo 2 versículos 23-25. Esse clamor é central para a narrativa, pois marca o início da intervenção divina. A cultura egípcia era dominada por uma visão politeísta, com Faraó sendo considerado uma figura divina. O conflito entre Moisés e Faraó, portanto, não era apenas político, mas também espiritual, pois simbolizava a luta entre o único Deus de Israel e os falsos deuses do Egito. A formação do libertador. Moisés passou 40 anos no Egito e, após matar um egípcio que estava maltratando um hebreu, fugiu para Midian, onde viveu como pastor por mais 40 anos, Êxodo capítulo 2 versículos 11-15. Essa fase de sua vida foi essencial para prepará-lo para o papel de libertador. Em Midian, Moisés experimentou humildade, disciplina e uma conexão mais profunda com Deus. A promessa de libertação. Deus, em sua soberania, escolheu Moisés para liderar seu povo para fora da escravidão, cumprindo a promessa feita aos patriarcas de estabelecer os israelitas em uma terra própria, terra que mana leite e mel, ou Êxodo capítulo 3 versículo 8. Essa promessa era não apenas de libertação física, mas também de restauração espiritual e identidade como povo escolhido. Esse contexto estabelece a base para a narrativa de libertação e destaca a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Vamos explorar o próximo tópico, o chamado de Moisés, mergulhando no momento em que Deus o convoca para liderar essa missão transformadora. O chamado de Moisés é um momento icônico nas Escrituras, carregado de significado espiritual e transformador. A narrativa se desenrola em Êxodo capítulo 3 versículos 1-12, quando Moisés tem um encontro direto com Deus no deserto de Midian, no Monte Horebe. Este evento marca o início de sua jornada como libertador do povo de Israel. O encontro com a sarça ardente. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, Moisés viu algo extraordinário, uma sarça que queimava sem se consumir. Esse fenômeno sobrenatural captou sua atenção e o levou a se aproximar, Êxodo capítulo 3 versículo 3. Deus, presente na sarça, chamou Moisés pelo nome, demonstrando uma intimidade e um propósito específico para ele. Deus se identificou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Êxodo capítulo 3 versículo 6, lembrando Moisés de suas promessas de aliança com os patriarcas e da fidelidade à sua palavra. Moisés, tomado pelo temor, escondeu o rosto, reconhecendo a santidade de Deus. A missão dada por Deus.
Deus revelou a Moisés que havia ouvido o clamor do povo de Israel e decidirá libertá-lo da escravidão egípcia. A missão era clara, e Moisés seria o escolhido para liderar essa libertação e conduzir o povo à terra prometida, uma terra boa e ampla, que mana leite e mel, ou Êxodo capítulo 3 versículo 8. No entanto, Moisés sentiu-se inadequado. Ele questionou: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo capítulo 3 versículo 11. A resposta de Deus foi simples, mas poderosa: certamente, eu estarei contigo, ou Êxodo capítulo 3 versículo 12. Essa garantia enfatiza que o sucesso da missão dependia de Deus e não das habilidades de Moisés. A relutância de Moisés e a resposta de Deus. Mesmo diante do chamado claro de Deus, Moisés levantou objeções. Ele temia que os israelitas não acreditassem nele e não aceitassem sua liderança. Deus respondeu a essas preocupações com sinais poderosos, como transformar o cajado de Moisés em uma serpente e restaurar sua mão leprosa, Êxodo capítulo 4 versículos 1-8. Esses milagres tinham o propósito de autenticar o chamado de Moisés e demonstrar a presença de Deus. Além disso, Moisés expressou insegurança em relação à sua habilidade de falar com eloquência, alegando ser o pesado de boca e de língua, o Êxodo capítulo 4 versículo 10. Deus, em paciência, lembrou de que ele próprio havia criado a boca do homem e prometeu ser a sua voz. Para reforçar sua confiança, Deus designou Arão, irmão de Moisés, como porta-voz, Êxodo capítulo 4 versículo 14-16. A missão e o propósito divino. O chamado de Moisés é um exemplo poderoso de como Deus escolhe pessoas comuns, com falhas e inseguranças, para realizar propósitos extraordinários. Ele não exige perfeição, mas sim disposição. A história nos ensina que, mesmo quando nos sentimos inadequados, a presença e a orientação divina nos capacitam para cumprir nosso chamado. Esse momento marca o início de uma transformação não só na vida de Moisés, mas na história do povo de Israel. A narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e como respondemos ao chamado de Deus, especialmente quando nos sentimos despreparados. Prepare-se para explorar o próximo tópico, dos encontros com Faraó e a manifestação do poder de Deus, mergulhando nos desafios e nos milagres que revelam a autoridade divina. Os sinais e as pragas que Deus enviou ao Egito foram manifestações poderosas de sua autoridade e seu compromisso com a libertação do povo de Israel. A história, registrada em Êxodo capítulos 7-12, é um testemunho da luta entre a soberania divina e a teimosia do coração humano, particularmente do Faraó, que repetidamente se recusou a deixar os israelitas partirem. O propósito dos sinais e pragas. Cada praga foi projetada para demonstrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios, refutar suas supostas divindades e humilhar o orgulho do Faraó. Essas manifestações não foram atos aleatórios de destruição, elas carregavam um significado espiritual profundo. Deus queria que o Egito, Israel e todas as nações soubessem que o Eu sou o Senhor, o Êxodo capítulo 7 versículo 5. Além disso, os sinais foram um processo de ensino tanto para os israelitas quanto para os egípcios. Eles serviram para reforçar a fé de Israel em Deus como seu Redentor e também para confrontar o Egito com a supremacia do Deus verdadeiro. Os 10 sinais e pragas. 1. Água do Nilo transformada em sangue, Êxodo capítulo 7 versículos 14-24. Uma afronta direta a Pi, o deus egípcio do Nilo. A vida que o rio simbolizava foi transformada em morte. 2. Rãs, Êxodo capítulo 8 versículos 1-15. Um golpe contra Héquia, a deusa da fertilidade representada por uma rã. O excesso desses animais, que normalmente eram vistos como sagrados, trouxe causa ao Egito. 3. Piolhos ou poeira transformada em insetos, Êxodo capítulo 8 versículos 16-19. Uma demonstração de poder contra os sacerdotes egípcios, que dependiam da pureza ritual e não podiam operar em tal ambiente. 4. Moscas, Êxodo capítulo 8 versículos 20-32. Um ataque contra os deuses protetores do Egito e um sinal de que Deus fazia distinção entre o povo de Israel e os egípcios. 5. Morte do gado, Êxodo capítulo 9 versículos 1-7. Um golpe contra Ator e Apis, deidades representadas pelo gado, que eram símbolos de força e fertilidade. 6. Úlceras e tumores, Êxodo capítulo 9 versículos 8-12. Um desafio à medicina egípcia e às divindades associadas à saúde e cura, como Imhotep.
7. Chuva de pedras e fogo, e Êxodo capítulo 9 versículos 13, 35. Uma humilhação para os deuses do céu e da colheita, como Nut e Osíris. 8. Gafanhotos, e Êxodo capítulo 10 versículos 1, 20. Uma praga que destruiu a agricultura e expôs a impotência dos deuses da vegetação. 9. Trevas sobre o Egito, e Êxodo capítulo 10 versículos 21, 29. Um golpe contra Ra, o deus do sol, mostrando que o Senhor é o verdadeiro controlador da luz e das trevas. 10. Morte dos primogênitos, e Êxodo capítulo 11 versículos 1, 10 e capítulo 12 versículos 29, 30. A praga final foi um julgamento contra todo o Egito e suas crenças, atingindo diretamente o faraó, que era visto como um deus. A reação do faraó. Apesar da gravidade das pragas, o coração do faraó permaneceu endurecido na maior parte do tempo. Sua resistência refletia não apenas sua teimosia pessoal, mas também a luta de um líder que representava o orgulho e o sistema opressor do Egito. Mesmo assim, Deus usou esse cenário para mostrar que sua vontade prevalece sobre qualquer autoridade terrena. Conexão com o povo de Israel. Durante as pragas, Deus protegeu os israelitas, mostrando que eram o seu povo escolhido. A distinção clara entre os egípcios e os israelitas enfatizou a aliança de Deus e seu compromisso de cumprir suas promessas. Prepare-se para continuar explorando os eventos que se desenrolam no próximo tópico, o Êxodo, a jornada rumo à liberdade, onde veremos como a mão de Deus guiou seu povo através das águas do Mar Vermelho. A instituição da Páscoa é um momento crucial na narrativa bíblica que marca a preparação dos israelitas para a sua libertação do Egito. Encontrada em Êxodo capítulo 12 versículos 1 a 30, a Páscoa simboliza tanto a obediência quanto a redenção, estabelecendo um pacto profundo entre Deus e seu povo. Deus deu instruções específicas a Moisés e a Arão para preparar o povo. Cada família deveria selecionar um cordeiro sem defeito, macho e de 1 ano, que seria sacrificado no 14º dia do mês. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas portas das casas dos israelitas como sinal de proteção. O Senhor disse: Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir o Egito, ou Êxodo capítulo 12 versículo 13. Essa marca simbolizava a salvação pela obediência e pela fé no Senhor, que passaria sobre as casas marcadas, poupando os primogênitos israelitas do julgamento divino. O ritual da Páscoa. 1. Preparação do cordeiro. O cordeiro deveria ser assado no fogo, sem ser quebrado, e acompanhado por ervas amargas e pão sem fermento. Esses elementos tinham significados profundos. Cordeiro sem defeito representava a pureza e o sacrifício perfeito, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus. Ervas amargas simbolizavam o sofrimento e a opressão vividos no Egito. Pão sem fermento representava a pressa para deixar o Egito e também a pureza espiritual, já que o fermento era frequentemente associado ao pecado. 2. Modo de consumo. O cordeiro deveria ser comido rapidamente, com os israelitas vestidos e prontos para partir, demonstrando sua confiança no Senhor e sua expectativa pela libertação iminente. 3. Ordem perpétua. Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada todos os anos como um memorial. Este dia será para vocês um memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, por todas as suas gerações, como estatuto perpétuo, vocês o celebrarão, ou Êxodo capítulo 12 versículo 14. Essa celebração anual manteria viva a memória da fidelidade de Deus, ensinando as futuras gerações sobre sua providência e graça. O cumprimento da Páscoa em Cristo. No Novo Testamento, a Páscoa adquire um significado ainda mais profundo com a morte de Jesus. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou João capítulo 1 versículo 29. Assim como o sangue do Cordeiro poupou os israelitas do julgamento, o sangue de Cristo oferece redenção e vida eterna à humanidade. Próximo passo, o Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, onde a libertação final dos israelitas será retratada de forma épica e cheia de significado espiritual. A travessia do Mar Vermelho, narrada em Êxodo capítulo 14, é um dos eventos mais grandiosos e significativos da história bíblica, simbolizando a libertação definitiva dos israelitas da escravidão no Egito e a manifestação do poder de Deus. Após a libertação inicial com a 10ª praga, o faraó se arrependeu de permitir que os israelitas partissem e enviou seu exército para persegui-los.
Os israelitas, encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, ficaram apavorados e começaram a questionar Moisés, dizendo: Foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morrêssemos neste deserto? Por que você nos fez isso, tirando-nos do Egito? Êxodo capítulo 14 versículo 11. A resposta de Deus e o papel de Moisés. Diante do desespero do povo, Moisés declarou: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Êxodo capítulo 14 versículo 13. Em seguida, Deus ordenou a Moisés que erguesse sua vara e estendesse a mão sobre o mar para dividi-lo, permitindo que os israelitas passassem a seco. A abertura do mar. Através de um vento forte que soprou durante toda a noite, Deus dividiu as águas do Mar Vermelho, formando paredes de água à esquerda e à direita. Os israelitas atravessaram pelo caminho seco, enquanto a coluna de nuvem e fogo que guiava o povo se moveu para trás, impedindo que os egípcios os alcançassem. Quando os egípcios tentaram seguir o mesmo caminho, Deus causou confusão entre os soldados, desmontando as rodas de seus carros e dificultando seu avanço. Finalmente, Deus ordenou a Moisés que estendesse novamente sua mão sobre o mar, fechando as águas e destruindo o exército do faraó. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O Êxodo capítulo 14 versículo 30. Significados espirituais e simbólicos. 1. Libertação definitiva. A travessia marca a libertação total do povo de Israel da opressão egípcia, simbolizando como Deus remove completamente as cadeias espirituais de seu povo. 2. Fé e obediência. A travessia exigiu confiança total em Deus, especialmente ao caminhar entre paredes de água. Isso reforça a ideia de que Deus age poderosamente quando obedecemos e confiamos em Ele. 3. Destruição do inimigo. A morte dos egípcios no mar simboliza a vitória completa de Deus sobre as forças que escravizam seu povo, uma imagem que aponta para a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A história de Moisés e a libertação do povo de Israel oferece profundas lições espirituais que permanecem relevantes até os dias de hoje. Este evento, narrado em detalhes nos capítulos de Êxodo, revela não apenas o poder de Deus, mas também princípios fundamentais sobre fé, liderança e a relação entre Deus e seu povo. Aqui estão algumas lições espirituais extraídas dessa narrativa. 1. Deus é fiel às suas promessas. Desde os dias de Abraão, Deus prometeu libertar os descendentes do patriarca da escravidão. Gênesis capítulo 15 versículo 13. A libertação do Egito prova que, mesmo quando a situação parece sem esperança, Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Essa fidelidade nos convida a confiar em Ele, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis ou os resultados demorarem a chegar. 2. A importância da obediência. Moisés demonstrou uma fé prática e obediência ao seguir as instruções de Deus, mesmo quando elas pareciam desafiadoras ou ilógicas, como erguer sua vara para dividir o Mar Vermelho. Sua disposição em agir de acordo com a vontade divina abriu o caminho para milagres. A lição aqui é clara: a obediência a Deus é o meio pelo qual suas bênçãos e libertações se manifestam em nossas vidas. 3. Deus usa pessoas imperfeitas. Moisés era relutante em aceitar seu chamado, alegando não ter habilidades para falar. Êxodo capítulo 4 versículo 10. Mesmo assim, Deus escolheu e capacitou Moisés para liderar seu povo. Isso nos ensina que Deus não espera perfeição, mas disponibilidade e um coração disposto a ser usado para cumprir seus propósitos. 4. A oração como fonte de direção. A constante comunicação de Moisés com Deus através da oração guiou cada etapa da libertação. Ele buscava direção em momentos de dúvida e forças em momentos de fraqueza. Essa prática destaca a importância de manter um diálogo contínuo com Deus, especialmente durante os desafios. 5. Confiança na soberania de Deus. Quando os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho com o exército egípcio atrás deles, a ordem de Deus foi clara: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Êxodo capítulo 14 versículo 13. Esse momento revela a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias e nos ensina a confiar que Ele pode transformar até mesmo os maiores obstáculos em vitórias. 6. O poder da comunidade de fé. A história também destaca o papel da unidade do povo.
Apesar de suas dúvidas e medos, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho juntos, fortalecidos pela liderança de Moisés e pelo poder de Deus. Isso nos lembra da força que encontramos quando permanecemos unidos como comunidade, apoiando uns aos outros na fé. 7. A libertação espiritual. A saída do Egito simboliza mais do que uma libertação física, ela aponta para a libertação espiritual que Deus oferece. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão, Ele nos oferece libertação do pecado através de Cristo. A narrativa da libertação de Israel por meio de Moisés não é apenas uma história antiga, mas um testemunho eterno do caráter e da soberania de Deus. Sua fidelidade em cumprir suas promessas, sua capacidade de usar pessoas imperfeitas para alcançar objetivos perfeitos e seu poder para transformar situações aparentemente impossíveis são lições que atravessam os tempos. A caminhada de Moisés e do povo de Israel nos convida a refletir sobre como enfrentamos nossas próprias adversidades. Será que confiamos plenamente na soberania de Deus? Somos obedientes à sua palavra, mesmo quando não entendemos o caminho? Estamos dispostos a depender de sua força e orientação diária? Deus continua a chamar seu povo para confiar em Ele em todas as circunstâncias. Assim como Moisés levantou seu cajado e o mar se abriu, também nós somos chamados a dar passos de fé, confiando que Deus abrirá o caminho. Que possamos viver com o mesmo espírito de obediência e confiança, buscando uma comunhão íntima com Deus por meio da oração e da escuta de sua voz. Que a libertação e as bênçãos vistas na história de Moisés sejam uma inspiração para vivermos com coragem, fé e entrega total à vontade divina. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, irá com vocês, Ele nunca os deixará nem os abandonará. Ó Deuteronômio capítulo 31 versículo 6. Assim, concluo convidando você a refletir em que áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus. Que passos concretos você pode dar hoje para fortalecer sua fé e depender dele? A jornada com Deus é uma caminhada diária de confiança e entrega, repleta de oportunidades para experimentar seu amor e poder transformador. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.